Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia e feliz 2021. Aqui quem fala é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a correção das atividades do plano de estudo tutorado final avaliativo de Geografia para o terceiro ano do ensino médio. Como vocês podem ver, este PET equivale às 4 semanas do mês de janeiro. E ao longo das atividades foram trabalhados, os eixos temáticos, os temas, os tópicos, as habilidades e os conteúdos desenvolvidos ao longo do ano passado, ou seja, ao longo de 2020. Vamos para a primeira atividade. Analise as proposições sobre impacto ambiental. Vamos lá. 1. É qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população? Ok. Número 2. É qualquer alteração no sistema socioeconômico que possa ser atribuída exclusivamente a razões de caráter administrativo? Não. Não é só por razões de caráter administrativo. Existem inúmeras razões para os impactos ambientais, além do caráter administrativo. Então, a 2 está errada. Isso significa que não pode ser nem a A, nem a C e nem a E, porque a E fala que todas são verdadeiras, E a 1 está certa, então também não pode ser a letra D, A gente já sabe aqui, quer dizer, a 1 está certa, então a gente tem que esperar um pouquinho. Vamos continuar. Número 3. É uma alteração ambiental que pode ser natural ou induzida pelo homem, inclui um julgamento do valor da significância de um efeito. A 3 está certa, então não pode ser a letra D, tem que ser a letra B. E a número 4 é a alteração do meio ambiente que afeta as atividades sociais e econômicas, a biota, que é o ambiente, a natureza, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais certinho, então estão corretas. A 1, a 3 e a 4. A 5 está errada porque fala que todas as atividades humanas, sem exceção, geram impacto ambiental direto e ou indireto. Na verdade, nem todas as atividades humanas, tá bom? Então, está certas as afirmativas 1, 3 e 4, ok? Muito bem, então vamos lá. Número 2. O crescimento precipitado das cidades, em decorrência do acelerado desenvolvimento tecnológico da segunda metade do século XX, produziu um espaço urbano cada vez mais fragmentado, caracterizado pelas desigualdades e segregação espacial, subemprego, que é emprego em condições muito, muito ruins, submoradia, a mesma coisa, Condições de moradia muito, muito ruins, violência urbana e graves problemas ambientais. Sobre os problemas socioambientais nos espaços urbano-industriais, é correto afirmar que o gabarito é a letra A, que diz que os resíduos domésticos e industriais, aliados aos numerosos espaços marginalizados, problemas de transporte, poluição da água e do solo, bem como os conflitos sociais, são grandes desafios das cidades na atualidade, sem dúvida. Por que a letra B está errada, Daiane? Porque diz o seguinte: as ações antrópicas, em particular as atividades ligadas ao desenvolvimento industrial urbano, têm comprometido a qualidade das águas superficiais, sem, contudo, alcançar os depósitos subterrâneos. Ao contrário, muitos lençóis freáticos e aquíferos já estão sendo alcançados e poluídos. Então, por isso está errado. A letra C, o que tem de erro nela? Ela diz o seguinte: os conflitos sociais existentes no espaço urbano estão associados à ampliação das políticas públicas. Ao contrário, gente. As políticas públicas, elas tendem a minimizar conflitos sociais, como, por exemplo, ofertando moradia, assistência social, através de Bolsa Família, através de políticas de redistribuição de renda. Então, elas não ampliam, Elas tendem a minimizar conflitos sociais. A letra D, o que está errado? Diz o seguinte: a violência urbana, problema agravado nos últimos anos, está associada à má distribuição de renda, à livre comercialização de armas de fogo. Olha esse finalzinho. A cultura armamentista existente na maioria dos países europeus. É um equívoco, A grande maioria dos países europeus não tem uma cultura armamentista. Ao contrário, armas são proibidas, tanto as de fogo quanto as chamadas armas brancas. Armas brancas. Então, tá errado. Se fosse
Nos Estados Unidos, até que sim, que há uma cultura armamentista em parte da sociedade americana. Mas aqui está falando dos países europeus, isso é errado. Letra E. A chuva ácida ocorrida nos países ricos apresenta como consequência destruição da cobertura vegetal e alteração das águas. Embora favoreça a fertilização dos solos, não, ela destrói muitas vezes o solo, né? Então, por isso que não pode ser essas opções, tá? Nem a letra B, nem a C, nem a D, nem a E. O gabarito, portanto, é A. Vamos ao número 3. Nos jornais em todo o mundo, cotidianamente, a palavra crise está presente e associada à economia. Várias reuniões de lideranças mundiais são realizadas para discutir a crise econômica. E nelas, a questão ambiental é geralmente tratada com menor profundidade do que com que se discutem os problemas econômicos. Um dos grandes desafios para diminuir o peso da crise ambiental é, então, como que a gente diminui a crise ambiental? A letra A fala assim, ó, difundir em escala global hábitos de consumo que estão presentes nos países desenvolvidos. Se esses hábitos de consumo forem difundidos para todo o planeta, não vai existir recurso natural suficiente, então está errado. Controlar a natalidade nos países mais pobres, na verdade, não basta você diminuir a quantidade de pessoas, de população. Você precisa estimular hábitos mais sustentáveis na população. A letra C está certa, diz que um desafio para diminuir esse peso da crise é desenvolver pesquisas de novas tecnologias para incentivar o uso de recursos naturais menos susceptíveis ao esgotamento, que são os chamados recursos naturais renováveis, como, por exemplo, energia solar, a energia eólica, certo? A letra D está errada porque fala que é necessário expandir modelos econômicos neoliberais que concretizem ações voltadas à educação ambiental nos países pobres. Na grande maioria das vezes, esses modelos econômicos neoliberais são modelos predatórios do meio ambiente. Então está errado. A letra E, promover a desconcentração espacial das populações que vivem nos vales fluviais onde há forte pressão sobre os recursos naturais. Gente, não adianta tirar a população de apenas uma parte, né, que seria esses vales fluviais. Há uma pressão sobre os recursos naturais em várias partes do planeta, não só nos vales fluviais. Então, diante disso, a única alternativa correta é a letra C, tá bom? Número 4. Atualmente, o problema dos refugiados chama a atenção da opinião pública mundial. Todas as afirmativas sobre refugiados estão certas, exceto. Então, eu quero aquela que não está certa. Vamos identificar a letra A primeiro. O termo refugiado aplica-se à pessoa que, na fuga de seu país, ultrapassa uma fronteira internacional e tem necessidade de assistência e proteção imediata. Ela é correta. A letra B. A legislação de países que têm recebido refugiados, elaborada geralmente com preocupações humanitárias, permite aceitar indivíduos que saem de seus países de origem motivados por situações de crise econômica? Não. O refugiado, ele tem que comprovar perseguições, não uma crise econômica, senão ele vai ser só um migrante. Né? Para ser refugiado, é preciso comprovar uma perseguição de ordem religiosa, política, étnica. Então, aqui tem uma exceção. Aqui é uma questão que não envolve refugiado. Aqui está falando de imigrante no geral. Né? Então, está um erro aqui. A letra C. À medida que o número de refugiados aumenta, a taxa de aceitação diminui, como é o caso de países com forte tradição de acolhimento, que temem a diversidade cultural e a pressão econômica. É lógico que à medida que você vai recebendo cada vez mais migrantes, a pressão econômica sobre os serviços públicos aumenta. Isso é óbvio. Né? Então, tá certo. O movimento de refugiados tem envolvido nos últimos tempos principalmente países asiáticos, africanos e europeus. E se estende também até para a América do Norte, em particular os Estados Unidos, com certeza que recebe muitos mexicanos, né? O número de refugiados aumentou consideravelmente na última década em razão do agravamento ou surgimento de conflitos de natureza política e étnica no interior e entre estados. Sim, então a A, a C, a D e a E são questões que realmente estão relacionadas e corretas em relação aos refugiados. A letra B é aquela que há um erro, há um equívoco, portanto, ela é a alternativa a ser marcada. Número 5.
Cansados do domínio americano, do sistema financeiro global, 5 potências emergentes vão lançar essa semana sua própria versão do BIRD, que é o Banco Mundial, e do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Quem são essas 5 nações? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O chamado BRICS. Estão buscando alternativas à ordem mundial existente, segundo as palavras de Aurélio Trinconas, diretor da iniciativa latino-americana do Brookings Institute. A posição do BRICS frente à nova ordem econômica mundial reflete, de certo modo, uma polarização econômica que marcou o mundo após a Guerra Fria. Tal polarização reflete-se na oposição então há uma desigualdade, né? Entre quem? Entre o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Então, o grupo BRICS, ele estava nesse contexto, a gente está falando de 2014, a gente está falando de um outro governo, a gente está falando de uma outra situação financeira e econômica do Brasil, tá? Naquele contexto de 2014, né, o grupo BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tentava demonstrar para o mundo a importância do sul subdesenvolvido e mostrar também como eram países interessantes ao investimento, né? Então, essa ação do BRICS mostra que há uma polarização. Havia uma polarização entre o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido, no caso representado pelos BRICS, né? Então, é a letra A, o gabarito. Número 6, essa questão caiu no Enem. O espaço mundial sob a nova desordem é um emaranhado de zonas, redes e aglomerados, espaços hegemônicos e contra-hegemônicos que se cruzam de forma complexa na Terra. Fica clara de saída a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um espaço tão heterogêneo e em parte fluido como é o espaço mundial contemporâneo? Aí aqui esse mapa traz uma proposta de regionalização. O mapa procura representar a lógica do mundo contemporâneo pós-União Soviética, ou seja, pós-1991, pós-Guerra Fria, no contexto de avanço da globalização e do neoliberalismo, quando a divisão entre países socialistas e capitalistas se desfez e as categorias de primeiro e terceiro mundo perderam sua validade explicativa. Considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para... Eu quero chamar a atenção para vocês para esses 3 círculos pontilhados. Este e este. Vamos na legenda. Esse círculo pontilhado representa as potências mundiais. Quais são elas? Aqui, Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. Além também desse outro círculo aqui, que representa uma rede de influência chinesa. Ou seja, nós estamos observando aqui Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão e a rede de influência chinesa como áreas de grande influência dessas potências econômicas. Portanto, esse mapa ele mostra uma distribuição espacial que aponta para a influência das grandes potências econômicas. Volto a afirmar, quais são essas potências? Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão e a China, ok? Então, gabarito letra B. A autoavaliação é o momento de você avaliar o seu aprendizado, né? É lógico que, se você acompanhou todas as aulas aqui no canal de explicação do conteúdo, de correção, eu imagino que você vai acabar marcando sim. Porque, por exemplo, consigo ler e interpretar mapas, tabelas, gráficos, informações referentes ao movimento, circulação de pessoas, produtos e mercadorias? Sim, porque a gente trabalhou muito isso ao longo do ano. Consigo compreender a relação entre características econômicas da sociedade e produção do espaço? Também. Sei identificar mapas temáticos, consigo extrair deles elementos de comparação e análise dos aspectos evidenciados no tema? Sim, a gente acabou de analisar o mapa temático, né? Identifica e analisa os impactos ambientais produzidos pela relação sociedade-natureza? Também, nós trabalhamos muito sobre os impactos ambientais ao longo de 2020. Mas é óbvio que, se você acha que você não desenvolveu totalmente essas habilidades, aí é em parte. Se você acha que você não desenvolveu nada, aí é não, né? Fica a seu critério. Como eu disse, é uma autoavaliação. É você avaliando aquilo que você de fato aprendeu ou não em geografia.
Um beijo e até não sei quando, né, gente? Afinal de contas, não sabemos se teremos novos pets em 2021. Tchau!